Você acredita na inelegibilidade do Bolsonaro? Você já falou um pouco sobre isso, mas isso também vai depender de uma compreensão do que vai ficar no lugar dele? Você acha assim que está sendo calculado ou não? E aproveitando, só uma coisa, o Estadão fez um editorial ontem instando o colegiado do Supremo a conter o Alexandre de Moraes. Que o Estadão resolveu dizer que o Alexandre de Moraes é um perigo para a democracia e um autocrata. Você pode comentar isso também, por favor? Duas, por partes, né? Primeira, você pergunta sobre a inelegibilidade e o que põe no lugar, etc. Eu acho que, assim, a inelegibilidade do Bolsonaro não dá para levar ela assim no sentido de que eu não vou fazer um gol no adversário porque eu posso levar a virada. Eu prefiro fazer um gol e tentar a vitória, né? Porque pior é não inelegibilidade. Então, eu acho que tem que fazer inelegibilidade, sim, tem elementos concretos para isso, é um devido processo legal todo cumprido, não tranquilo e tal. Agora, o que vai acontecer depois não dá para apostar nisso, né? E depois, quando você lida com esse tipo de coisa, o direito não pode ser consequencialista, né? Eu não posso fazer uma análise se alguém deve ser condenado ou não pelos resultados que isso vai dar, né? Ter que ser ou você faz ou você não faz. Essa é a primeira coisa. Portanto, não tenho nenhuma preocupação com o que vem, o que possa vir, né? O meu time é que nem futebol. Se eu ficar no 0-0, eu posso levar o 1-0 facinho. Agora, se eu fizer primeiro, a possibilidade de ganhar a minha aumenta. Nesse sentido, não tem que ter medo de fazer esses enfrentamentos, certo? Agora, a segunda questão, essas são as reações das elites, de novo, aquilo que nós falávamos antes. O Estadão ele está preocupado que a atuação do Alexandre de Moraes cause fissuras no sistema, entendeu? Então, o que eles querem? Eles querem que as placas tectônicas se reacomodem. A reacomodação é puxar o freio do Alexandre de Moraes. Porque, no fundo, a continuidade, digamos, do Alexandre de Moraes e dos inquéritos e dos processos vai fazer provoca, digamos, em setores como o Estadão e a própria Folha, provoca fissuras, provoca arranhões, e eles não querem nada disso, né? Eu não diria, assim, que o Estadão esteja preocupado efetivamente, sinceramente, cometendo um sincericídio. O Estadão estaria preocupado, de fato, com o rule of law, ou o Estado Democrático de Direito, porque se isso fosse verdadeiro, ele teria feito, desde o início, críticas à Lava Jato, quando a Lava Jato pintou e bordou e quase destruiu o país. E aí a grande mídia não estava. Agora, desconfie-se quando a grande mídia começa a atacar o Alexandre de Moraes. Claro que eu preciso elaborar melhor essa resposta num segundo momento, né? Eu nem sabia desse editorial, embora eu seja assinante também do Estadão, não me passou isso, mas desconfiemos disso, porque é só olhar o passado. Como você se comportava antes, como você se comporta agora. A questão não é perguntar por quê, o que quer dizer isso, é por que o Estadão escreveu isso. Perfeito. Esse por que agora também. Exatamente. E por que agora, exatamente nesse momento, dias antes, um dia antes, ou 2 dias antes, 3 dias antes do julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro. E também tem isso, no fundo, está ligado à primeira questão.
pensem comigo, quando você tem uma pressão em cima do presidente do TSE, do personagem Alexandre de Moraes, e dizendo que é um autoritário, um autocrata e tal. Quer dizer, no momento em que você torna Bolsonaro inelegível, isso me soa do tipo, tá bom, deixa ele fazer só isso. Mais do que isso já não precisa fazer. Veja a complexidade disso, né? O Brasil, as coisas que acontecem no Brasil realmente são muito complexas. A gente está vendo agora, você está preocupado com uma coisa ali do Lira, do outro lado você vê o editorial. Como que a gente lida com tudo isso, né? O começo do editorial é assim: tem sido cada vez mais frequentes as críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na relatoria dos inquéritos abertos para investigar as ameaças contra a Corte e as instituições democráticas. E aí é interessante, que fala assim: os questionamentos apontam nas decisões do ministro erros e incompreensões sobre o direito e sobre as próprias circunstâncias vividas no país. Afinal, se ao longo do governo Jair Bolsonaro a democracia pareceu estar sob risco, o que poderia justificar medidas excepcionais? Hoje não há ameaças que fundamentem decisões desse tipo. Curioso isso, porque um salvo-conduto dizendo que hoje não tem mais risco à democracia. O que precisa? Eleger ele de novo? Né? Quem disse isso, né? Pois Porque se você não punir, quer dizer, no fundo, é o passapanismo. Exato, é isso aí. Quer dizer assim, é como se agora, porque vivemos numa democracia plena, você não precisa mais, pare. E as críticas que estão fazendo ao Alexandre de Moraes, como nesse editorial, seriam válidas se o editorial abrisse um espaço e dissesse o erro tal, o erro tal, o erro tal e tal. Ela fala em erros jurídicos. Bom, eu posso dizer, o Kiko cometeu vários erros no programa passado, o Pedro cometeu vários erros, o Lênio cometeu vários erros. Ok, o Alexandre de Moraes cometeu vários erros. Agora, diga-me em que momento o Kiko errou, em que momento o Alexandre de Moraes errou, no que consistem seus erros, em que contexto, porque ele atira e dá como favas contadas que a premissa é autoevidente, a premissa não precisa ser provada nesse tipo de raciocínio. Eu crio um enunciado autoevidente.